olhos vermelhos, 3 protuberâncias na cabeça. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. 15 dias depois, o soldado que capturou essa coisa morre. E diferente de Roswell, de Área 51 e de qualquer outro caso de OVNI que você já ouviu falar. Eu sou Carolzita Tavares, bem-vindos ao meu canal. Isso foi documentado enquanto acontecia. Varginha é considerado por pesquisadores o caso de OVNI mais bem documentado da história, mais que Roswell, mais do que qualquer outro. Mas será que essa afirmação faz sentido? Nos próximos minutos você vai ver todos os dados, todas as evidências e todas as inconsistências desse caso. E no final você mesmo vai decidir se Varginha merece esse título ou não. Mas antes de entrar às provas, você precisa entender que o que aconteceu naquele fim de semana que separa Varginha de todos os outros casos. Quando alguém fala em caso OVNI famoso, a primeira coisa que vem na cabeça é Roswell, certo? 1947, Novo México. Destroços caindo do céu, militares isolando a área, décadas de teorias sobre o acobertamento. Roswell é o caso que definiu a ufologia moderna, mas existe um problema que quase ninguém menciona quando fala sobre Roswell. E é esse problema que faz Varginha ser tão diferente. Julho de 1947. Um fazendeiro chamado Mac Brazel encontra destroços espalhados em sua propriedade. Segundo seu relato, o material era um metal estranho, que não queimava, tinha vigas com símbolos irreconhecíveis. No dia 8 de julho, o Exército emite um comunicado oficial. Exército captura disco voador em rancho na região de Roswell. E isso, meus amigos, não é teoria, é manchete de jornal. Mas horas depois, o general Roger Ramey convoca uma coletiva e diz que foi um mal-entendido. Ele disse que os destroços eram de um balão meteorológico e por 30 anos o caso ficou enterrado. Até que o major que coletou os destroços, Jesse Marcel, ele disse: aquilo não era um balão meteorológico, eu sei o que vi. Mas aqui está o problema fundamental de Roswell. Todas as testemunhas surgiram 30, 40 e até 50 anos depois dos fatos. Não existe uma única testemunha ocular que tinha visto um ser alienígena em 1947. Roswell virou o caso mais famoso do mundo, e não porque tinha as melhores evidências, mas porque ele teve o melhor marketing. E é por isso, meus amigos, que Varginha é tão interessante. As testemunhas foram documentadas na mesma semana, enquanto tudo ainda estava fresco. Vamos aos dados. 20 de janeiro de 1996, 15 horas e 30 minutos. Liliane, Valquíria e Kátia cortavam caminho por um terreno baldio quando viram algo agachado próximo ao muro. Elas descreveram uma criatura de 1,60 m, pele marrom, oleosa, olhos vermelhos, sem pupilas, 3 protuberâncias na cabeça, braços longos e pernas finas. Agachada e tremendo. Detalhe crucial disso é que as meninas não sabiam, mas 4 horas antes, outras pessoas já tinham visto algo parecido. Naquela manhã, o casal Oralina e Eurico relatou ter visto uma criatura atravessando o quintal com movimentos estranhos. De acordo com os registros obtidos por pesquisadores, os bombeiros receberam pelo menos 3 chamados naquele fim de semana reportando um animal estranho. Locais diferentes, mas descrições similares. Recapitulando, em menos de 12 horas, pelo menos 10 pessoas diferentes, sem comunicação entre elas, descreveram algo biologicamente semelhante. 21 de janeiro, domingo, Hospital Regional de Varginha. O militar Marco Eli Xerezi, de 23 anos, dá entrada com infecção generalizada de origem desconhecida. De acordo com a família, Marco estava saudável na sexta. No domingo, deu entrada com febre altíssima, hematomas pelo corpo e o sistema imunológico colapsando. 15 dias depois, Marco morre. A família percebeu que o corpo estava lacrado. Antônia Xerezi, a mãe do soldado, afirma que militares a procuraram pedindo silêncio. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Segundo fontes anônimas, Marco teria participado da operação de captura no dia 20 e tido contato direto com a criatura. Entre os dias 20 e 22, caminhões militares foram vistos saindo de Varginha em direção à Unicamp. A universidade negou, mas em 2020 um professor confirmou sob anonimato a chegada de material orgânico de origem desconhecida. E a resposta do Exército Brasileiro foi:
Nenhuma operação extraordinária foi conduzida em Varginha, mas existem inconsistências. Registros do Corpo de Bombeiros mostravam 3 ocorrências de captura de animal não identificado. Esses registros foram fotografados antes de desaparecerem misteriosamente. Em 2010, através da Lei de Acesso à Informação, pesquisadores solicitaram documentações sobre as operações. A resposta foi: documentação classificada por Segurança Nacional. Mas isso tudo para um caso que oficialmente nem aconteceu? Documentos da Polícia Federal liberados em 2020 mostraram um aumento de 340% no tráfego aéreo militar naquela semana. A explicação oficial foi: exercícios de rotina. Roswell tem apenas uma testemunha principal e relatos que surgiram décadas depois. Varginha tem 67 testemunhas catalogadas, documentação médica e morte suspeita e movimentação militar registrada que contradiz documentos públicos. Mas seria desonesto mostrar só o lado favorável. Zero evidência física analisável, nenhum fragmento, foto ou vídeo real para análise científica. Além disso, existe uma explicação alternativa. Na região morava um mudinho, um homem com deficiências que frequentemente ficava agachado no mesmo local. No dia 20, teve uma tempestade forte e é possível que ele estivesse coberto de lama e as meninas tenham se assustado. Sobre o soldado, a versão oficial é que ele tinha um cisto infectado que virou sepse. E a questão não é se Varginha tem alienígenas, mas sim qual caso tem mais valor probatório para uma investigação científica séria. O Dr. Roger Leir declarou que se metade do documento for verdade, esse é o caso mais bem documentado de contato de entidades não humanas da história moderna. Varginha tem uma combinação única: testemunhas independentes, documentação em tempo real, envolvimento militar provado e morte questionável. 67 pessoas mantêm a mesma história há 3 décadas. Será que algo realmente aconteceu e existe interesse em manter algo escondido? Se você fosse um investigador com recursos ilimitados, qual caso você escolheria? E já que falamos de Roswell, você sabia que um general que estava lá simplesmente desapareceu? Eu fiz um vídeo completo desse caso, então não deixem de assistir. Muito obrigado por estar aqui, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima!